Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso grupo de estudo. Estamos estudando sobre mediunidade na prática. Para você que possui alguma aptidão, que quer estudar, quer entender um pouquinho mais sobre esses fenômenos, sobre tudo aquilo que você sente. E juntos nós vamos estar aqui estudando. E sempre que puder, estarei aqui respondendo as dúvidas dos seguidores. E hoje eu tenho uma dúvida aqui de uma seguidora que diz o seguinte: boa tarde, eu faço o estudo do Evangelho com meus filhos em casa toda segunda, quarta e sexta, sempre no mesmo horário. Tenho mediunidade ostensiva, mas nunca trabalhei mediunicamente. Então, todas as vezes que eu começo algum estudo dentro da casa espírita, algo acontece e eu sou obrigada a parar. E assim, quando começo algum estudo, minha mediunidade aflora mais ainda. Tenho um certo receio. É muita informação, mas eu preciso estudar para neutralizar algumas coisas. Bem, o estudo do Evangelho, ele é fundamental. Importantíssimo para você equilibrar sua mente. Neste momento que você estuda o Evangelho na sua casa com seus filhos, você, mesmo que, eu não sei como é que você organiza esse Evangelho, caso seja no modo Evangelho no lar, né? Você está aí implantando um farol de luz na sua casa. Ao mesmo tempo, você vai estar ajudando esses espíritos que buscam na sua sintonia como médium, porque o médium, uma vez médium, ele sempre será médium. Ele não vai deixar de manifestar sua mediunidade, mesmo que você não vá trabalhar mediunicamente numa casa espírita. E quando você diz assim, tenho mediunidade ostensiva, mas nunca trabalhei mediunicamente. Tá, você pode não ter trabalhado mediunicamente num centro espírita pelo fato de talvez não ter as instruções necessárias para dar passividade e ajudar no resgate. Isso vai depender qual é o tipo de aptidão que você tem. E nesse momento, quando você fala que nunca trabalhou, né? Você não trabalhou numa casa espírita, mas no momento que você desprende do sono, que você dorme, no momento ali que você está, né, naquele estado de desprendimento do seu corpo e do seu espírito, você vai para o plano espiritual, principalmente no dia que você estuda o Evangelho, você vai trabalhar, você vai servir do outro lado, você vai ser útil. Naquele momento que você está lá, o seu mentor espiritual lhe acompanha, ele vai te levar para as escolas, ele vai te levar para ajudar nas colônias. Você vai participar de resgates, porque ele vai precisar do seu fluido vital para ajudar vários espíritos. Mesmo que você não sirva numa casa espírita, mediunicamente não esteja trabalhando, você está servindo, tá? Aqui quando você diz, então, todas as vezes que começa algum estudo dentro da casa espírita, acontece algo e eu sou obrigada a parar. Por que acontece algo? A maioria dos espíritos que nos assistem, nos acompanham, são espíritos de ordem inferior. É claro que eles não querem a nossa evolução. Por isso, tem que ter disciplina, dedicação e um pouquinho de renúncia para estudar, para dar atenção a essa aptidão que você trouxe, que afinal de contas é um compromisso que você assumiu com Deus. Mas aqui na Terra nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos trabalhar ou não. Podemos também substituir por um outro trabalho na casa espírita, um trabalho no voluntariado. Ou então, na sua casa mesmo, você está servindo, né? Estudando o Evangelho. E aqui conosco você vai estar estudando sobre a mediunidade na prática. E o meu conselho para você é que comece estudando devagarzinho ali a introdução do Livro dos Espíritos. Você vai entender, conhecer como funciona os espíritos, como funciona essa questão dos espíritos ao nosso redor, dos espíritos para a utilização da nossa mente. E depois você vai devagar para as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que você vai entender o significado dessa questão mediúnica.
antes de ler as outras perguntas, depois da introdução, vai lá na pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos. Você vai entender toda a escala espírita. E depois que você estudar toda a escala espírita, você começa da pergunta número 1, que é Deus. E dali em diante você não tenha pressa de passar para as outras. Vai lendo devagarzinho todos os dias. Marca um horário com o seu mentor espiritual que ele vai lhe assistir. E aqui você no final diz o seguinte: é muita informação, mas eu preciso estudar para neutralizar algumas coisas. No momento que você estuda, que você adquire o conhecimento com essas instruções, você vai saber lidar com a sua mediunidade. Você vai equilibrar essas energias, porque o seu mentor espiritual vai estar do seu lado, lhe ajudando. Que Deus nos abençoe. Sempre que houver a necessidade de algumas perguntas como essa aqui, eu vou estar lhe respondendo através do vídeo. E esse vídeo vai estar postado aí no YouTube, que vai servir para muitas pessoas. Que Deus nos abençoe.